Em novembro é comemorado o mês do Cinema Nacional. Recebemos hoje em nossos estúdios Andréa Martins, que além de participar de produções, também já roteirizou vários curtas conhecidos na região. Andréa, seja bem-vinda. Fala um pouco sobre seus trabalhos. Obrigada, Júlia. Agradeço muito pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha experiência com cinema, eu diria até que ela é mais forte como cinéfila mesmo, né? Eu gosto muito de assistir a filmes, então eu me considero até mais cinéfila do que cineasta. Mas sim, tenho alguns trabalhos, principalmente na área de roteiro. Eu, inclusive, já ganhei 2 prêmios de roteiro quando eu residia em Belo Horizonte ainda. Um foi pela TV Minas e o outro foi pela Associação Curta Minas. Então, esse da TV Minas foi veiculado pela TV mesmo. É um roteirinho que se chama Reunião de Família. E o outro, pela Associação Curta Minas, foi um roteiro para cinema mesmo. Ele foi, inclusive, filmado em 35mm, coisa que hoje praticamente não se faz mais. E resultou num curta chamado Todos os Dias São Iguais. Que interessante. Aí, além desses, eu tenho alguns roteiros adaptados, principalmente, que eu não filmei ainda. E tem o roteiro que foi baseado no conto do Luiz Fernando Veríssimo, né, Encontro. Esse eu consegui produzir e fui a diretora também. E como que começou essa sua história? Além de assistir muito filme, como teve um início aí para começar a trabalhar atrás das câmeras? Então, eu comecei primeiro como roteirista, né? Então, a minha atuação maior, eu diria que é nessa área. E esse roteiro, acho que os meus primeiros roteiros, se não me engano, já tem um tempo, mas eu acho que foi esse da TV Minas, ele é de 1999 e o outro foi em 2002. Então eu posso dizer que eu comecei no final da década de 1990. Interessante. André, é importante falar que nesse mês de novembro, por ser comemorado aí o mês do Cinema Nacional, a gente tem que ter um olhar até mais acolhedor para o cinema. Às vezes a gente vê tantos filmes internacionais lotando diversas salas de cinema e muitas vezes os próprios cinemas não dão essa abertura para filmes grandes, né, no cenário brasileiro. Como que você enxerga isso? Olha, essa questão de público é uma questão, eu diria que é compreensível e ao mesmo tempo delicada e ao mesmo tempo triste. Porque o que acontece é o público brasileiro, de uma maneira geral, tanto para literatura, quanto para música, quanto para o cinema, é um público voltado mais para o entretenimento, né? Mais para a cultura de massa. O cinema, ele é considerado uma cultura de massa, né? De toda maneira. Mas dentro desse cenário do cinema, existem as produções que são mais voltadas para o entretenimento, e existem as produções que são aquelas que são chamadas de produções independentes, o filme de arte, que são esses filmes, eu diria, mais elaborados. Uhum. E o cinema nacional, ele é muito forte nisso, né? Nesse filme mais de arte mesmo. Esse filme mais alternativo, um filme que trabalha mais a estética, que trabalha mais questões sociais. E, lamentavelmente, não é o que atrai o público. Então, daí é que a gente tem uma maior procura por filmes, principalmente americanos, né? E também pelos filmes nacionais, mas esses filmes mais de comédia, por exemplo. Mas, para reverter isso, é um trabalho que vai demandar muito tempo. Passa pela educação, passa pela formação do gosto. E é um trabalho que, por exemplo, os cineclubes procuram fazer, que é criar um novo público para o cinema. O cinema nacional tem uma característica também que chega a ser complexa, essa característica da crítica social, de falar sobre o momento, de falar sobre as mazelas da sociedade brasileira. Qual que é a importância, no seu ponto de vista, do cinema para esse desenvolvimento dentro da sociedade? Olha,
eu diria que o cinema ele tem uma importância assim, fundamental, sabe, para a formação do senso crítico, que na verdade tudo passa por aí, né? Então eu considero uma ferramenta fundamental, principalmente se ela for bem usada nas escolas, né? Para formar, e aí a gente tem todo aquele processo que eu falei que é lento, de formação de gosto, de formação de um novo público. Então, esse cinema crítico a que você se refere, ele é muito importante para formar o senso crítico nas pessoas, nos brasileiros. E é muito bom e é desejável, seria importante que isso começasse nas gerações mais novas, né? Mas aí a gente tem esse problema de ter um público ainda restrito. Mas eu acredito muito na força do cinema nacional e eu acredito que ele já tem feito um papel muito importante, principalmente porque cada vez mais as escolas, as universidades têm adotado o cinema como uma ferramenta pedagógica mesmo. Hoje, para você, o que o cinema representa? Olha, ele representa muita coisa, porque eu não posso negar, por exemplo, que nesse período, principalmente nesses últimos 2 anos, foi também uma válvula de escape, foi também uma fonte de entretenimento também, né? Claro. Porque nós ficamos todos muito restritos nas nossas opções de lazer, então o cinema ele tem feito muito esse papel também de nos deixar mais leve, de me deixar, né, a mim especificamente. Mas além disso, é uma maneira de a gente estar sempre se atualizando, né, porque o cinema ele trata das realidades, não apenas da realidade do presente, mas a partir do cinema a gente conhece muita coisa também do nosso passado, né, da história. Então o cinema ele é muita coisa, é entretenimento, é informação, é formação e no meu caso especificamente, embora eu não tenha produzido nada muito recente, né, mais recentemente, mas é também uma fonte de criação, uma maneira de expressar a minha própria criatividade. Perfeito.